Boa tarde, gente. Hoje nós vamos falar sobre algumas dicas clínicas para se utilizar com o Smart Align. Meu nome é Caroline Pelágio. Eu fiz minha graduação na UF, na Federal Fluminense. Fiz minha especialização e meu mestrado em ortodontia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente eu estou cursando meu doutorado também na UERJ. Tá? Eu faço parte da equipe de planejadores na Smart Aligner, então quando vocês mandam um caso para a empresa, eu sou uma das ortodontistas responsável por realizar aquele planejamento virtual. Então vamos lá, eu vou primeiro falar o passo a passo do que nós vamos ver aqui nessa aula. Nós vamos então aprender quais são as indicações, eu quero mostrar para vocês, né, ensinar vocês a avaliar se eu consigo ou não tratar um paciente com Smart Aligner. Depois eu vou mostrar para vocês quantos alinhadores meu caso vai precisar, para vocês terem uma ideia também de quanto cobrar para o paciente de vocês. Vou dar algumas dicas com relação ao escaneamento, o que vocês devem fazer quando o alinhador chega ao consultório, o que são e como vocês devem colar os attachments, algumas dicas do desgaste interproximal, quando e quanto de PR vocês devem ou não fazer, o alicate de retramento, para que serve, como utilizar. Também vou falar um pouquinho da contenção, essa é uma dúvida que muitos dentistas perguntam, qual contenção eu devo usar para os alinhadores. Eu vou falar um pouco da estética desses alinhadores e como você deve passar isso para os seus pacientes. Algumas mecânicas auxiliares que nós temos disponível. Também sobre perda dos alinhadores, como você deve proceder se você perder, se o paciente perder ou acontecer algum acidente com aqueles alinhadores. E também vou falar sobre refinamento. Para que você deve se preocupar sobre isso, porque e será que eu vou precisar ou não de refinamento? Então vamos lá. Inicialmente, as indicações com maior previsibilidade eram apinhamentos ou espaços até 4 milímetros, então maloclusões de média, baixa complexidade, uma expansão de 1,5 por quadrante até premolares, o movimento mesiodistal e a intrusão eram limitados a 1,5 milímetros, a extrusão anterior também era de 1 milímetro e a rotação de dentes anteriores até 20 graus. Então, esses aqui eram casos em que nós tínhamos maior previsibilidade, ou seja, movimentos que nós iríamos realizar no nosso software, sabendo que a chance dele acontecer é muito maior, pois são movimentos mais previsíveis. O que aconteceu? O que houve, então? O que nós viemos trazer para vocês? Uma nova geração do Smart Aligner. Vocês já devem ter ouvido falar que nós estamos numa segunda geração, é a nova geração de alinhadores. E o que mudou? Eu quero mostrar para vocês o que foi possível com essa nova geração de alinhadores. Então, as indicações aumentaram. Agora nós fazemos intrusão até 2 milímetros, as extrusões são de até 1,5 milímetro. Nós conseguimos fechar diastemas de até 4 milímetros na região anterior, principalmente se esse fechamento de espaço for por retração, por retroinclinação desses incisivos. O apinhamento nós conseguimos corrigir até 4 milímetros também, atualmente. As expansões dentárias nós conseguimos fazer em molares também, expansões leves, claro. Mordida cruzada, hoje nós conseguimos tratar um dente, seja ele anterior ou posterior. Corrigimos também desvios de linha média de até 1,5 milímetro. Relações sagitais de classe 2 e classe 3 de até 3 milímetros, o que não era antes possível com os antigos alinhadores. E como que a partir dessa nova geração nós conseguimos tratar essas outras maloclusões? Um dos motivos é a flexibilidade do material que nós estamos utilizando agora. Nós mudamos o plástico que nós usamos, então vocês vão observar, se já não observaram na clínica, que os novos alinhadores eles são mais maleáveis, são mais flexíveis e isso permite maiores movimentações. Além disso, nós também tivemos um desenvolvimento no nosso software. E esse desenvolvimento permitiu que as movimentações fossem feitas de forma sequencial. Então, eu consigo, como a gente faz na ortodontia fixa, por exemplo, primeiramente abrir o espaço
para depois levar um dente para esse espaço, no caso de um apinhamento. Isso permitiu que mais movimentações pudessem ser realizadas, como no caso também da classe 2 ou classe 3, em que eu quero fazer uma distalização sequencial, por exemplo, em que eu primeiro movimento um elemento dentário, utilizando os outros como ancoragem, e em seguida eu vou movimentando os outros dentes. Então foram esses dois fatores que permitiram essa evolução e fizeram com que a gente aumentasse o número de indicações. Então agora eu acho legal vocês terem uma ideia de quantos alinhadores nós iremos precisar. Por que que isso é importante? Primeiro, agora que vocês já sabem quais são as indicações, primeiro é importante saber o número de alinhadores, porque é a partir desse número que você vai saber dizer quanto que você vai gastar. Então, como vocês sabem, a empresa ela cobra de acordo com o número de placas. São pacotes de 6, 12, 24 alinhadores. Então, se você tem uma ideia de quantos alinhadores você vai precisar, você tem uma ideia dos seus custos e assim você pode passar isso para o seu paciente. Então, nesse caso, por exemplo, a gente observa que tem um desalinhamento, né, tanto superior quanto inferior. Então, a gente já sabe que é um tratamento de duas arcadas. Então, eu vou ter que calcular mais ou menos quantos alinhadores eu vou precisar para a arcada superior e quantos alinhadores eu vou precisar para a arcada inferior. Então, nesse caso aqui, como exemplo, essa arcada superior precisou de 10 alinhadores, tá? Lembrando que o guia de Attachment, ele é cobrado à parte porque vai ser mais uma impressão que vai ser realizada. Uma impressão com a maloclusão passiva, sem que haja movimentação. Então, para a arcada superior, nós teremos 11 impressões e para a arcada inferior, nós teremos 12. A gente observa que aqui a gente vai estar utilizando um pacote de 23 alinhadores, tá bom? Quando vem essa tabela de movimentação, que a gente envia no relatório para vocês, é importante a gente observar as principais movimentações e se elas estão dentro daquela previsibilidade. Então, por exemplo, essa tabela de movimentação nos mostra aqui que esse elemento, o elemento 13, vai precisar de 30 graus para alcançar a posição ideal. A gente sabe que até 20 graus a gente tem uma previsibilidade, ou seja, está passando desse limite de previsibilidade. Isso indica que, muito provavelmente, esse caso vai necessitar de um refinamento. O inferior é a mesma coisa. A gente observa ali que o 32 está sofrendo uma rotação de quase 34 graus. E esse caso aqui é um caso mais simples, a gente observa que o superior está mais alinhado, o inferior a gente observa que tem ali o 31, mais desalinhado. Então, é um caso em que nós não vamos tratar a arcada superior, sendo tratada apenas a inferior. Nesse caso, apesar dele só ter um dente desalinhado, apenas o 31 está fora da posição, é um caso em que a gente vai precisar fazer um movimento segmentado. Ou seja, inicialmente eu vou apenas abrir esse espaço, projetando, expandindo ou distalizando os dentes próximos, para que então a gente projete ou expanda, né, movimente ali esse elemento. E a gente observa que nesse caso foram necessários 10 alinhadores. Aqui é o quadro de movimentações, a gente observa que a rotação desse dente também está sendo uma rotação grande. Tá? Esse outro caso aqui, quantos casos então nós vamos precisar? A gente observa que o superior não tem grandes desnivelamentos e nem desalinhamento e que seria realizado principalmente uma melhora ali no formato do arco. Então, nesse caso, para que essa movimentação seja realizada, nós vamos precisar de 6 alinhadores e o inferior, um total de 7 alinhadores. A gente observa que o que aumentou o número o número desses alinhadores seria ali o elemento 12, com uma rotação de 15 graus, e o inferior foi o elemento 33, com uma rotação de 21 graus. Esse outro casinho, então, o superior é um caso muito mais simples, vocês conseguem observar que tem pouco desalinhamento, né? O superior, então, nós precisaríamos de 3 alinhadores e haveria necessidade de attachment, e o inferior seria tratado apenas com 2 alinhadores, sem que haja necessidade de nenhum acessório.
e o superior aqui teve uma rotação de quase 7 graus e inferior de 6,4. Então, eu quero entrar agora nessa parte de dicas com relação ao escaneamento. Isso é uma coisa que acontece bastante. Muitas vezes vocês querem estar movimentando a arcada inferior, por exemplo, e nos enviam esse escaneamento com contenção. Então, uma dica seria inicialmente avaliar as arcadas que serão tratadas, se for o caso, remover essa contenção para que então o planejamento seja realizado. Porque se a gente remover virtualmente, não vai ficar perfeito. E de qualquer forma, vocês vão precisar remover para começar a movimentação. Então, remova previamente ao escaneamento a contenção dos seus pacientes. Tá? Outra questão importante é com relação aos attachments. Se você vai realizar um refinamento, pode ser que os attachments sejam diferentes dos iniciais. Então, mais uma vez, antes de solicitar o refinamento, remova todos os attachments, tá? E peça para o paciente ser escaneado. Porque dessa forma, a gente vai ter muito mais precisão do que se a gente fizer essa remoção no software. Uma questão importante também dos attachments é o excesso. Então, esse caso ele foi enviado para a gente como refinamento. E se a gente observar, não sei se vocês conseguem ver, mas olha a espessura que tem de resina, de excesso nesse attachment aqui do 21, se vocês olharem dessa forma. É muito importante, após a colocação dos attachments, que esse excesso seja removido. Por quê? Esse excesso ele vai servir também como um acessório e quando a placa encaixar no paciente, ela vai estar fazendo uma pressão que pode dificultar, impossibilitar e até causar uma movimentação indesejada. Então tenham cuidado e façam sempre o desgaste dos excessos dos rebordos dos attachments. Outra coisa que acontece bastante é os dentistas enviarem para a gente escaneamentos com tártaro e cálculo dental. Então, a gente observa, né, nessas imagens, a presença desse cálculo, a presença desse tártaro. Qual é o problema disso? Se o paciente, quando o paciente realizar a limpeza, ele vai remover essa placa, remover esse tártaro. E assim que o aparelho chegar, ele vai ficar frouxo nessas regiões, podendo dificultar também a movimentação. Então, para a movimentação, uma limpeza vai ser realizada. Então, aguarde para o escaneamento, realize primeiro essa limpeza e somente após a remoção desse cálculo, desse tártaro, de restauração, enfim, qualquer modificação que foi realizada na cavidade oral do paciente deve ser realizada previamente ao escaneamento para evitar qualquer tipo de problema, tá bom? O recorte do modelo também é importante. Aqui vocês podem observar que está muito próximo aqui da cervical desse dente. Então, como a gente recorta o attachment um pouco acima, isso pode gerar algum problema na hora do recorte. Então, observem e, se for o caso, solicitar que a empresa, o local que vocês fizeram o escaneamento, repita o procedimento. Outra coisa que nós podemos fazer no nosso software aqui seria remover bolhas, remover artefatos. Isso é possível de ser realizado no software, mas dependendo do número de bolhas, do número de artefatos, isso vai gerando uma baixa na previsibilidade. Por quê? Apesar de eu desgastar, de eu melhorar aquele modelo, nada garante que ele vai ficar idêntico ao modelo original. Então, evitar. Quem não faz o escaneamento, quem usa moldagem com silicona e tal, evitar esse tipo de problema. Então, vocês recebem o kit da Smart Aligner, o kit está vindo dessa forma, tá? E como fazer no consultório de vocês? A primeira coisa, uma das coisas que eu acho muito importante, é orientar o paciente a sempre guardar o aparelho nessa caixinha. Por quê? É um aparelho transparente, então é um aparelho que muitas vezes, se ele enrola no guardanapo, se ele deixa em cima da mesa, vai ser perdido. E isso tem um custo. Então, avisa o paciente, orienta que ele deve andar com a caixinha e sempre guardar aquele aparelho na caixinha.
tá? Uma coisa importante também, já aconteceu comigo mais de uma vez, parece até piada, mas é verdade, paciente que tem cachorro. O cachorro, ele gosta. Já não foi uma nem duas vezes que o paciente deixou o seu alinhador na mesinha de cabeceira e o cachorro foi e comeu o alinhador. Então, orientar também o seu paciente a deixar esse aparelho fora do alcance dos pets, tá bom? O que é importante? Em cada consulta, vocês devem checar o ponto de contato. Tá? Inicialmente, você já checa na primeira consulta e avalia. A gente vai enviar para vocês uma folha sinalizando onde devem ser feitos desgastes interproximais e nós orientamos que eles não sejam feitos todos de uma vez, que vocês vão checando os pontos de contato e realizando de acordo com a necessidade. Com relação à troca de alinhadores, isso tudo deve ser conversado com o paciente antes até dele aceitar o tratamento com alinhadores, deve ser de 22 horas por dia. Então, eu gosto de dizer para os pacientes que o alinhador é um aparelho fixo, mas que permite o conforto de você remover para limpar e se alimentar, tá? Por quê? É isso que ele vai poder fazer. O paciente ele vai poder remover para se alimentar, vai poder remover na higienização, mantendo ali a qualidade de vida dele, não precisando ter maiores problemas, mas ele tem que estar com aquele aparelho na boca praticamente o dia inteiro. E isso é muito importante, porque se ele não usar, os dentes não vão movimentar. Uma dica clínica bem interessante seriam esses chews, que são os mordedores que auxiliam principalmente nos primeiros dias. Então, você pode comprar para estar dando isso para o seu paciente, ou você pode estar utilizando o sugador, que você já tem no consultório. Você corta ali em 4 e orienta o paciente a morder, principalmente nos dentes que tiverem uma maior desadaptação. Nos 3 primeiros dias, isso é fundamental, porque auxilia na adaptação do alinhador. Então, é muito importante que vocês orientem os pacientes a fazerem uso desses mordedores. Os attachments, né, para quem não sabe, eles são botões de resina e eles vão auxiliar determinadas movimentações. Principalmente agora que maloclusões mais complexas estão sendo tratadas, o número, né, de attachments aumentou. Porque para que a gente consiga realizar essas movimentações, a gente realmente vai necessitar de alguns acessórios. Um deles seria os attachments. Então, alguns exemplos, esse daqui seria o attachment mesodistal, que vai auxiliar nessa movimentação para a direita ou para a esquerda, e posicionado dessa forma, na segunda imagem, ele seria um attachment para retenção. Ou seja, quando for remover o aparelho, ele gera uma garra ali e impede que essa remoção seja realizada de forma tão fácil, né? Que o aparelho fique solto na boca do paciente. Nós temos esse daqui, que seria o attachment de extrusão. A extrusão é um movimento que é fácil da gente entender como seria complexo, porque nós temos um plástico encapsulando o dente e nós não temos pega por onde que nós vamos descer aquele dente. Então, coloca-se esse attachment ali na vestibular, que permite que a força seja realizada ali no movimento de extrusão. Essa combinação de attachments, ela seria utilizada para realizar um movimento de tip, por exemplo, né, fazendo um binário ali. E esse daqui seria um attachment realizado para auxiliar nas rotações. A gente não usa em todas as rotações, apenas rotações acima de 10 graus. E como realizar, por exemplo, a colagem de múltiplos attachments? Os attachments em si, nós temos um videozinho, um passo a passo, né? Vocês provavelmente já devem ter visto como isso é realizado. Primeiro isola aquele template, pode ser com vaselina ou Ceulac, preenche aquele casulo com a resina e encaixa na boca do paciente. A maloclusão vai estar passiva, ele tem uma espessura um pouco menor do que das placas para movimentação e realiza a fotopolimerização. Claro que o dente deve estar preparado, deve ter sido feita uma profilaxia, um condicionamento ácido, adesivo, para que essa colagem seja efetiva. O que nós aconselhamos, uma dica clínica que eu dou, seria que em caso de attachments múltiplos. Por quê?
Se forem muitos attachments, vai gerar uma retenção muito grande na hora de remover. Então, o ideal é que vocês façam por quadrante, tá? Recortem ali no meio, por exemplo, entre o 11 e 21, colhem inicialmente o primeiro quadrante, seguido dos outros quadrantes, vocês vão ver que realmente vai ser mais fácil realizar a colagem dessa forma. Tá? E outro detalhe seria se, por exemplo, no meio do tratamento, o paciente quebrar algum attachment soltar por algum motivo. Como nós temos aquela placa inicial, na maloclusão inicial, teoricamente ela não vai caber na arcada do seu paciente, porque os dentes já sofreram movimentação. Então, o que você deve fazer é recortar aquele dente que você precisa recolar o attachment naquela plaquinha inicial e, com ele, refazer a colagem de forma individual. Com relação aos desgastes interproximais, né, o que é fundamental, vocês já devem saber, é que nós tenhamos no consultório um calibrador interproximal, que seria essa imagem aqui na primeira foto, em que ele vai nos orientar o quanto de desgaste nós estamos fazendo. Nós temos que medir porque o software ele calcula de forma muito precisa. Então, nós não podemos deixar passar muito e ficar muito diferente daquilo planejado para não terminar o caso que tinha apinhamento com diastemas. Então, tem pessoas que utilizam lixa, outras pessoas gostam de broca ou discos. Isso eu acho que vocês podem ficar muito à vontade e realizar da maneira que vocês estão acostumados. Eu gosto muito de quebrar o ponto de contato com uma lixa e depois, dependendo do número, né, do grau de desgaste que eu vou realizar, utilizar um disco. Não gosto de utilizar brocas, mas isso é muito pessoal. Então, esse desgaste ele tem que ser feito com cautela e quando houver pontos de colisão. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão checar o ponto de contato e vão fazer se realmente houver necessidade, se aquele ponto de contato tiver muito justo, muito próximo, tá? Sempre, se for errar, errando para menos. Faça menos do que for solicitado para que, se houver necessidade, você poder fazer mais. É importante que ao final desses desgastes a gente realize um polimento. Pode-se utilizar essas tiras de acabamento ou aqueles disquinhos soft flexo que vocês estão acostumados e também a aplicação tópica de flúor para reduzir qualquer nível de sensibilidade que o paciente possa vir a ter. Vamos falar então agora sobre o alicate de detalhamento. Ele é um alicate também que deve fazer parte dos acessórios de vocês, já que agora que vocês trabalham com alinhadores, e ele é um alicate que ele vai auxiliar algumas movimentações, vai dar um empurrãozinho em determinadas movimentações. O que é importante? Vocês têm que avaliar se existe espaço no alinhador, se há um espaço vazio aqui no alinhador. Porque não adianta empurrar um dente para uma região se não há espaço. O próprio alinhador vai impedir que aquela movimentação seja realizada. Tendo espaço, nós podemos utilizar esse alicate. Ele vai funcionar da seguinte forma. Observem aqui que nós temos uma parte que é ativa e essa outra partezinha que tem uma cavidade. Quando a gente pressionar no plástico, vai ser formado uma bolha, tá? Positiva naquela região. E essa bolha, quando nós encaixarmos o aparelho, que vai fazer pressão naquela região que a gente necessita, tá bom? Então, é bem interessante de estar utilizando. Nós temos também um videozinho mostrando como é que faz a utilização desse alicate. E se vocês se interessarem, vocês podem estar solicitando ou dando uma olhadinha nesse vídeo. É bem simples, bem legal e funciona bastante esse alicate de refinamento. E com relação às contenções, gente? As contenções, elas são as mesmas que nós já estamos acostumados a utilizar em casos de ortodontia fixa convencional. Então, nós vamos utilizar o wraparound, o Hawley, a contenção fixa 3-3, sabendo que os nossos pacientes, eles são um pouco mais exigentes com relação à estética. Então, muitas vezes, eles vão querer também uma contenção estética, tá? Nós temos o Smart Retainer, que é uma contenção que nós disponibilizamos para quem quiser. Ela é feita de um material um pouco mais espesso do que
a contenção do que os alinhadores em si, e pode ser solicitada também. Mas a gente sabe que, por exemplo, se for um caso que tinha diastemas no início, o ideal é que a gente colhe, que faça uma contenção fixa para aquele paciente. Então, a contenção ela vai ser escolhida de acordo com a movimentação realizada e de acordo com a melhor indicação, tá? Da mesma maneira que a gente faz na ortodontia fixa convencional. Uma dica legal para vocês é que, como a Smart Aligner envia os modelos do paciente, vocês podem já adiantar essa contenção em cima desse modelo. Então, ou seja, se eu for utilizar no meu paciente uma barrinha colada, eu posso fazer, posso dobrar esse fio já nesse último modelo do alinhador. Eu não preciso moldar novamente o meu paciente. Isso é bem interessante e economiza, né, as consultas. É menos uma consulta que eu vou ter que atendê-lo, menos um procedimento que eu vou ter que fazer, porque eu consigo fazer isso nos modelos que já são enviados. Outra dica importante, gente, é com relação à expectativa do paciente com relação à estética. Eu gosto dessa frase, né, que diz, né, a felicidade é igual à realidade menos expectativa. Então, o que quer dizer? Quanto menos você criar de expectativa naquele paciente, mais satisfeito ele vai ficar. Então, acreditem, já aconteceu comigo e não foi uma vez no início, quando eu comecei com os alinhadores, existem pacientes que não acham estético, que acham extremamente antiestético, que falam que aparece. Então, depois que isso aconteceu, na verdade, eu comecei a refletir e eu digo para vocês que hoje eu não uso o termo alinhador invisível, porque na verdade ele não é invisível. Você consegue ver que tem alguma coisa ali se você olhar com calma. Então eu uso o termo alinhador transparente. Ele é transparente, mas você consegue ver de acordo com a posição do paciente. Então, sempre naquela primeira consulta, eu baixo bem a bola dos alinhadores, eu falo, olha, hoje é o que a gente tem de mais estético, ele é confortável, mas mesmo assim, a gente consegue ver. A gente consegue ver que tem alguma coisa, sem contar que tem os attachments. Lógico que eu vou fazer bem de acordo e explico para o paciente, né, o que são os attachments, explico que eu vou realizar, que eu vou colar uma resina da cor do dente do paciente, mas que muitas vezes aquilo é perceptível. E aí, como a gente baixou aquela expectativa, quando os alinhadores chegam, a maioria dos pacientes se agrada, elogia e gosta e diz, poxa, mas é bem estético mesmo, eu não tô vendo, nossa, é ótimo, porque a expectativa foi baixa, tá? Então, isso é uma dica que eu acho bastante válida, espero que funcione também com vocês. Então, aqui, apesar de a gente consegue ver ali que teve uma modificação na oclusão, é bem estético, não tem como negar, mas a gente consegue ver que tem alguma coisa, tá? Olha aqui a diferença, a gente consegue ver ali, a luz reflete de uma maneira diferente e tem paciente que vai reclamar e dizer que não é tão estético. Uma dica clínica importante, principalmente para quem está começando, é que no início, nos 3 primeiros dias, existe uma desadaptação do alinhador, e é claro por quê. Ele está desadaptado justamente porque o dente vai para aquela posição. Então, nesse caso aqui, por exemplo, que vocês observam que tem um espaço entre o dente e o alinhador, é esse espaço que vai ser preenchido quando a movimentação tiver acabado. Então, essa desadaptação é normal, tá? Se o paciente, às vezes, acontece dele ligar, olha, doutora, não tá encostando, tem um espaço aqui. Você vai explicar para ele que ele precisa utilizar aqueles mordedores e que em 2, 3 dias, aquele espaço vai ter sido preenchido pelos dentes. Outra questão que pode ocorrer seria essa hiperqueratose. Isso acontece às vezes quando tem alguma rebarba, alguma pontinha ali no plástico que pode estar machucando o paciente. Então é importante analisar aquilo, avaliar tudo direitinho, ver se tem algum local machucando o paciente. Se houver, você pode recortar com uma tesoura normal e passar uma lixinha ali para não ficar machucando o seu paciente. Uma coisa que é bem legal também seria os modelos que a Smart Aligner envia. Eu gosto muito de utilizá-los para comparar a evolução. Então, eu pego aquele modelo e comparo com o estágio que meu paciente está, para ver se realmente ele obteve aquele resultado total ou se talvez eu vou precisar ficar mais um pouco com aquele alinhador.
Alguns pacientes, às vezes, principalmente mulheres com unha grande, reclamam da remoção, que pode levar a fratura, quebrar a unha. Então, vocês podem dobrar, né? Pegar um fio 0,8, 0,9, dobrar um dispositivo assim para auxiliar na hora de puxar o alinhador. Ou existe também esses dispositivos que vocês podem estar comprando para dar para o seu paciente. Sempre avaliar nas regiões de brida, de freio, se existe um alívio nessa região. Se não houver, realizem, porque aquilo pode causar uma isquemia e machucar o seu paciente. E eu vou falar um pouquinho sobre mecânicas auxiliares que nós implementamos também agora com essa nova geração de alinhadores. Então aqui vocês podem observar a extrusão que antes era realizada de forma mais cautelosa, é uma extrusão menor. Hoje a gente consegue realizar uma extrusão maior através da utilização de alguns acessórios. Então, por exemplo, aqui nesse caso, a gente realiza a colagem de um bottom por vestibular, tá? E passa um elástico para a palatina, podendo nessa palatina ter um bottom também, ou o que alguns dentistas fazem, que é fazer um picote nessa palatina e colocar o elástico no próprio alinhador. Tá? Existem as duas maneiras de se fazer, depende do movimento que você pretende, tá? E as duas funcionam. Então, vou passar com mais calma. Aqui vocês observam com um zoom maior que nós temos o bottom, temos esse elástico passando da vestibular para a palatina, e o que é fundamental seria esse espaço entre o dente e o alinhador, que vai ser justamente o espaço que o dente vai preencher após a sua extrusão. Tá? Aqui por palatina foi colado um bottom e o elástico ali passando sobre o alinhador. Outra mecânica auxiliar seria a utilização de mini implantes, tá? Para fazer a distalização. É uma mecânica que já vem sendo muito utilizada em casos de classe 2 ou classe 3, por exemplo, numa mecânica diferente. Então, a gente utiliza ali o mini implante extraalveolar e puxa ali aquela arcada toda apoiada nesse mini implante. Tá? Aqui no inferior a gente está utilizando um bottom, tem um precision cut, que seria um cortezinho nessa região para permitir que o paciente encaixe ali o elástico. E isso permite que a gente corrija problemas sagitais. Tá? Outra questão seria uma mordida cruzada, que a gente agora está fazendo, de um elemento. Então, a gente cola também um botão, nesse caso aqui, por vestibular, no superior por palatina, e a gente consegue, através de um elástico, auxiliar ali essa movimentação. Então, a gente pode observar que nessa nova geração a gente está utilizando realmente mais mecânicas auxiliares para que seja possível realizar esses movimentos mais complexos. Isso daqui também acontece e eu vou dar algumas dicas de como vocês devem proceder. Se o paciente perdeu o alinhador, tá? O que vocês podem fazer? Então, uma dica que eu tenho para vocês é que, como a Smart Aligner envia os modelos, vocês podem avaliar em que fase está aquele paciente. Por exemplo, se ele perder, você entregou o alinhador número 5 hoje e ele perdeu no dia seguinte. Então, provavelmente, né, ele ainda não movimentou tudo que aquele alinhador poderia. Então, nesse caso, você pode voltar para o alinhador 4 e solicitar da empresa um novo alinhador, ou você pode também, no seu consultório, plastificar um alinhador sobre esse modelo que a empresa envia para vocês. Qual seria a diferença, né? Normalmente, a plastificadora que nós temos no consultório é uma plastificação a vácuo. Então, ela tem uma pressão menor, o que vai contornar menos, né? O que vai contornar de uma forma pior as cúspides dos dentes do paciente. Já a plastificação automatizada, né, na empresa, que é feita sob pressão, ela vai conseguir um contorno melhor ali das cúspides, fazendo com que o alinhador abrace melhor aqueles dentes. Mas, como não serão em todos os aparelhos, será apenas em um, que aquele paciente perdeu, provavelmente, nada impede que isso seja realizado no seu consultório. É uma dica até para poupar tempo. E a outra opção seria solicitar a placa nova na empresa. Tá? Com relação ao refinamento, o que eu posso dizer para vocês com relação a isso? O meu caso vai precisar de refinamento? Não vai? Bem, tem esse estudo aqui,
que está avaliando a eficácia, né, de um alinhador, como que seria, e a empresa, nesse caso, está reportando que a taxa de refinamento seria de 20% a 30% e os ortodontistas reportando que a taxa de refinamento seria de 70% a 80%. Gente, é muito grande essa taxa de refinamento. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Meu paciente vai precisar desse refinamento? Muito provavelmente sim. Quanto mais complexo for a maloclusão, maior a chance de haver necessidade de um refinamento. Então, o que eu sugiro, a dica clínica que eu dou para vocês é que se o seu caso, o seu tratamento for fechado, você já inclua ali algumas placas de refinamento para que você não fique no prejuízo ao final. E se você, ou então compartilhar com o paciente que provavelmente vai ser necessário uma segunda fase, uma segunda etapa daquele tratamento e que o paciente vai precisar realizar um novo escaneamento e adquirir novas placas. Eu acredito que essas duas abordagens sejam mais ideais, as melhores, porque você vai estar avisando isso para o seu paciente previamente, antes até de iniciar o primeiro caso. Tá? E aí, quando chegar ao final, não tiver alcançado 100% aquela movimentação, vocês vão poder avaliar se vai realizar um outro tratamento, um refinamento, ou se aquela pequena movimentação vai ficar daquele jeito, ou até utilizar o alicate de refinamento, enfim, você vai poder analisar com o paciente. Tá bom? Então, essas eram as dicas que eu queria falar para vocês. Eu deixo aqui o meu contato. Se vocês quiserem, né, me mandar qualquer e-mail com dúvida, me mandar alguma mensagem, eu estou à disposição. Espero ter ajudado e que vocês tenham mais facilidade, né, e consigam utilizar melhor os alinhadores depois dessa aula. Tá bom? Um abraço!